Graça e paz, amados. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de, nesse momento, refletir com os irmãos acerca de um tema muito importante. Sempre chamou a atenção da humanidade, que é o criacionismo. Afinal de contas, o mundo foi criado por Deus, o mundo apareceu, o cosmos, na verdade, surgiu, ou de fato Deus criou todas as coisas? Tomás de Aquino, um professor universitário francês em Paris, ensinava que a fé, na verdade, ela precisava andar com a razão, porque aí se conhecia a verdade. Então a gente vive pela metafísica. A ciência vai procurar trazer uma explicação pela razão. E, como mencionado, Tomás de Aquino então vai dizer que a fé e a razão juntas levam o homem à verdade. O texto da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse texto é muito sugestivo, porque nós temos conhecimento que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E os dois verbos que nós encontramos aqui nos versículos 1, 2 e 3, tem os dois verbos conhecidos como assar e bará. Ou seja, em algum momento Deus cria algo já existente e cria alguma coisa que não existia. Quando o versículo de número 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, a terra existia por uma criação anterior do próprio Deus. No versículo 3, a Bíblia diz: disse Deus, haja luz. Não existia luz, não existia claridade alguma. Então Deus usa aqui o verbo bará para criar alguma coisa que não existia e usa, na verdade, um outro verbo, assar, para criar alguma coisa de algo já existente. O homem, na verdade, sempre procurou ser igual a Deus, imitar a Deus. Isso vem desde do próprio Lúcifer, quando intentou ser igual a Deus. Então isso, assim como Lúcifer foi criado por Deus, o homem também foi criado por Deus. Então está no coração, está intrínseco no coração do homem. Só que o homem jamais vai conseguir ser igual a Deus. E aí nós temos uma corrente de ideia, uma corrente ideológica, para trazer ao nosso meio aquilo que é chamado de humanismo. O humanismo é a pretensão que o homem tem de destronar a Deus, tirar Deus do trono e assentar-se. Uma vez que o homem não conseguiu ser igual a Deus, o homem quer colocar Deus igual a ele. Por isso a gente vê tantas encenações pelo mundo afora das pessoas querendo humanizar a Deus. Ora, Deus é espírito. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa aceitar isso. E aí a fé, ela anda de mãos dadas com a razão. O homem pode criar muitas coisas como tem criado de algo que já existe. Isso Deus deu condições ao homem pela ciência para fazê-lo. Mas criar alguma coisa do nada, só Deus pode, porque o verbo de Deus, que é a palavra de Deus, tem poder. A palavra saída da boca de Deus tem poder para criar alguma coisa do nada. Assim como ele disse: haja luz, e a luz passou a existir. Se nós formos olhar
no contexto histórico de personagens importantes, para tentar de alguma forma conhecer o universo, entender o universo. E a única coisa que o homem pode fazer é procurar entender a origem da Terra, a origem das coisas, mas jamais fazer nada, mas procurar entender. Nos séculos passados, por exemplo, se levantou na Grécia Ptolomeu, que vai trazer o conceito conhecido como geocêntrico, onde vai de alguma forma entender o giro da Terra, o giro dos planetas em torno dessa Terra, onde o homem é o núcleo, o homem está no centro. Teve um apego muito forte da igreja medieval, da igreja romana, porque havia sim esse entendimento do homem estar no centro de todas as coisas, quando na verdade conseguiram, ou queriam, na verdade, trazer uma concepção, um conceito filosófico diferente daquilo que a Bíblia aponta. E alguns personagens importantes, então, surgiram para defender essa bandeira. Se nós formos ver, os próprios reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, para nós, muito importante na reforma, eles eram a favor desse pensamento, dessa ideologia, uma vez que eles defendiam que quando Josué estava pelejando contra os amorreus, o dia estava se declinando, a noite estava chegando, então, na verdade, Josué orou para que o sol parasse por um espaço de algumas horas, e isso aconteceu, né? Então, de alguma forma, apoiando o pensamento ptolomaico, ou seja, de Ptolomeu. Século depois se levanta Nicolau Copérnico, e um astrônomo famoso, e ele vai descobrir, ou vai trazer uma teoria diferente da igreja, vai trazer o heliocentrismo, onde, na verdade, vai trazer a rotação da Terra, vai trazer essa rotação onde o Sol, ele, na verdade, circula a Terra. E não tão somente os planetas, como Ptolomeu afirmava, que rodava, tinha a sua rotatividade em torno da Terra apenas nos quartos crescentes. Então Copérnico, na verdade, vem trazer, na verdade, esse conceito diferente. E a igreja, então, não aceita, a igreja o persegue, e mais tarde, isso cerca de 137 anos depois, vai surgir Galileu Galilei, que vai, em 1607, criar o telescópio científico, que vai confirmar, na verdade, essa teoria, que foi muito importante para a época. Só que foi cassado, as suas obras passou pelo index, ou seja, livros censurados, obras censuradas. E como a igreja começou a Inquisição para perseguir essas pessoas, até mesmo um amigo de Galileu foi sacrificado por isso, então ele encerrou as suas obras. Quando Leão XIII, no século XIX, vai trazer novamente à tona esse princípio da Igreja Católica, e vão reconhecer a obra de Galileu. E já agora, na última década do século XX, 1992, o Papa João Paulo II, então, vai dizer para todos que Galileu estava certo, que ele, então, era, na verdade, o pioneiro da ciência moderna. Bom, no século XIX surge, então, um naturalista chamado, mais conhecido por todos, chamado Charles Darwin, que vai, num período de pesquisa, vai até a nossa Amazônia, faz algumas pesquisas e cria a obra conhecida universalmente do século XIX, ensinado nas universidades, sobre a transmutação da espécie. Vai trazer a evolução das espécies, tentando de alguma forma difamar a Bíblia. Ele foi criado, nasceu num berço evangélico, mas
de alguma forma procurando primeiramente a razão, querendo chegar a algum ponto que favorecesse a humanidade, trouxe essa teoria. O que acontece é que o próprio médico de Charles Darwin, Ralph Cope Jr., vai dizer que Charles Darwin ele passou por um período de enfermidade que ninguém tinha conhecimento, e então esse médico disse que ele estava morrendo de uma consciência pesada, ou seja, psicossomatismo era o nome da doença, ou seja, estava se culpando porque havia ensinado alguma coisa errada, fora da palavra de Deus. Então a gente pode perceber claramente que os homens procuraram, mas apenas confirmaram aquilo que a Bíblia diz. Charles Darwin, por ter ido por outro caminho, ele então vem a perecer com essa morte. Então que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos aceitar esse princípio, que nós possamos, na verdade, acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se cumpre cabalmente. Deus é o Criador de todo o universo, Deus é o nosso Criador. A Ele seja dada honra, glória e louvor. Amém?